Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela de Matemática. Vamos a mais uma aula do segundo ano. A aula de hoje, funções trigonométricas. Então, primeiro nós vamos falar de funções periódicas, né? O que é uma função periódica? É uma função que vai de A em B e existe um número P maior que zero que satisfaz o seguinte: a função aplicada a x mais P é igual à função aplicada a x. Tá vendo? Então, ela tem um período. Em f de x, ela tem um valor. Quando eu somo esse período em x, ela continua tendo esse valor, né? E o menor valor de p que satisfaz essa condição é chamado de período de f. O gráfico da função periódica se caracteriza por apresentar um elemento de curva que se repete. Isso é, se a gente quiser desenhar toda a curva, basta a gente construir, né, tipo um carimbo, onde está desenhado o tal elemento. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma função periódica. Se a gente fizer um carimbo com esse pedaço aqui, a hora que acaba o período a gente põe de novo, põe de novo, põe de novo. Então, um pequeno período representa toda a função, né? Então, por isso, é uma função bem interessante. Agora vamos retomar ciclo trigonométrico. Tomemos sobre um plano um sistema cartesiano ortogonal, o OV. Consideremos a circunferência, lambda, centro O e raio 1. Lembra que no ciclo trigonométrico o raio é 1? Notemos que o comprimento dessa circunferência é 2π, justamente porque raio é 1. Lembra? A gente já comentou isso, né? O comprimento da circunferência é 2πr. Se o r é 1, fica 2π1, que é 2π. Então, o ciclo trigonométrico tem o comprimento 2π, não é? Vamos agora definir uma aplicação de reais sobre a circunferência, isto é, vamos associar a cada número real x um único ponto P da circunferência. Então, lembra, a gente tinha definido o ciclo trigonométrico, mas não para todos os reais, né? Agora sim. Então, se x é igual a zero, o ponto coincide com A. Se x maior que zero, então a partir de A a gente vai fazer um percurso, né, de comprimento x, no sentido anti-horário. E marcamos o ponto P. Se x é menor que zero, então se x maior que zero a gente faz no sentido anti-horário. Se x menor que zero, então a partir de A a gente faz um percurso com comprimento. Como ele é negativo, ó, então a gente pega módulo de x, né? Se ele é menos 3, a gente vai pegar comprimento 3. E a gente faz no sentido horário agora. Então, se é positivo, a gente anda para cá. Se é negativo, sentido contrário. Então, sentido horário, né? Então, a gente chama isso de ciclo ou circunferência trigonométrica. Se o ponto P está associado ao número x, dizemos que P é a imagem de x no ciclo. Então, por exemplo, a imagem de π por 2 é o B. A imagem de menos π por 2 é B'. A imagem de π, tá vendo que a gente está andando no sentido anti-horário? É a linha. A imagem do número menos π também é a linha. Os eixos U e V dividem a circunferência em 4 arcos, o AB, BA, a linha B' e B'A. Dado um número real x, usamos a seguinte linguagem para efeito de localizar a imagem P de x no ciclo. Então, se x está no primeiro quadrante, né, pertence a B, ó, primeiro quadrante, aqui pertence a B. Então, como que a gente escreve isso? 0 mais. Então, a gente sempre vai usar 2κπ. Por quê? Porque, por exemplo, esse ponto A aqui, ele representa o 0, mas ele representa também 2π.
Ele representa, se eu multiplicar, fazer assim, a gente está fazendo 0 mais 2kπ, né? Então, ele é o 0. Mas se eu pegar o k igual a 1 aqui, fica 0 mais 2π, que também é ele. Se eu pegar o k como 2, então fica 2 vezes 2, 4π, que também é ele, ó, como se eu tivesse dado 2 voltas. Se eu pegar menos 1, fica menos 2π. Então, eu volto nele também negativamente com uma volta. Então, por isso que a gente usa para associar aos reais, né? Então, no primeiro quadrante fica 0 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a π por 2 mais 2kπ. Então, se a gente não tivesse em todos os reais, a gente escreveria aquele primeiro quadrante, né, igual antes, assim, 0 menor ou igual a x menor ou igual a π por 2, né? Que a gente está no primeiro quadrante. Então, de 0 a π por 2. Mas como nós estamos pegando todos os reais, né, que esse intervalo reflete, então a gente pega tanto zero como todas as outras voltas aqui que caem nesse ponto. Tanto no sentido anti-horário como no sentido horário. Tá bom? Então, por isso que a gente põe mais 2kπ. Mesma coisa, né? Segundo quadrante, π por 2 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a π mais 2kπ. Terceiro quadrante, π mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a 3π por 2 mais 2kπ. Quarto quadrante, então, 3π por 2 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a 2π mais 2kπ. Tá bom? Razões trigonométricas na circunferência. Então, a gente já viu, né? Nós temos aqui o eixo dos cossenos, que é esse daqui, que a gente chamou de U. O eixo dos senos, que nós chamamos de V. O eixo das tangentes, e olha aqui que legal, o eixo das cotangentes está aqui, ó, D. Lembra o que é cotangente? Tangente no triângulo retângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Cotangente é cateto. Então, aqui no triângulo retângulo, né, era cateto oposto por cateto adjacente no triângulo. E a cotangente era cateto adjacente por cateto oposto. A cotangente também tem um eixo aqui no ciclo trigonométrico. Então, a gente vai chamar de funções circulares ou funções trigonométricas, tá? Circulares ou trigonométricas. Então, é um ou aqui. Então, a primeira é a função seno. Dado um número real x, seja P sua imagem no ciclo. Denominamos seno de x, indicamos por seno de x, a coordenada OP1. Então, a gente já tinha até visto, né? Lembra? Na aula passada a gente viu exatamente isso, que esse eixo ia dar o valor dos senos e como que ia ser feito? Quando eu pego o ponto aqui, né, o número real aqui, sentido anti-horário no caso, eu faço uma paralela a esse eixo e encontro aqui um valor, que vai ser o valor do seno. Denominamos função seno, a função é f dos reais nos reais, que associa a cada real, né? Então, ela vai, aqui no meu domínio são os reais, e cada real desse eu levo em seno de x, ou em OP1, né? Nessa medida aqui desse segmento. Quais são as propriedades da razão trigonométrica seno, né? Então, se x é do primeiro, né? Do primeiro aqui, ou do segundo quadrante, então seno de x é positivo, né?
É o que a gente vê aqui. Se está no primeiro ou no segundo, vai dar valores positivos, né, em seno. Se está no terceiro ou no quarto, valores negativos em seno aqui, né? Seno de x tem valores negativos. Se x percorre o primeiro ou o quarto quadrante, então o seno de x vai ser crescente. Então, olha, quando eu aumento aqui valores, né, para x, eu aumento valores para seno de x. E aqui, olha, no quarto quadrante, quando eu diminuo valores para x, eu diminuo valores para seno de x. Já nos outros quadrantes é decrescente, ó. Quando eu aumento aqui, eu vou diminuindo em seno. Aqui também, ó. Quando eu aumento ou quando eu diminuo, né? Então, quando eu aumento aqui, eu diminuo os meus valores, né? Além dessas, temos para a função seno. Então, a imagem da função seno é intervalo menos 1, 1. Por quê? Quais são os valores, né? Então, a nossa circunferência vai, lembra, ela tem raio 1. Então, ela vai de menos 1 até 1. Então, o mínimo que dá é menos 1 e o máximo 1, a nossa imagem. Ou seja, menos 1 menor ou igual a seno de x menor ou igual a 1. A função seno também é periódica, olha que legal. E faz sentido, né? E o período é 2π. Né? Faz sentido aqui. Se eu estou aqui, eu ando 2π, eu tenho o mesmo valor. Estou nesse ponto aqui, se eu andar 2π, eu faço uma volta e volto nele. Então, tenho o mesmo valor em seno. Significa que seno de x é igual a seno de x mais k vezes 2π, né? Então, é periódico o período 2π. Qual seria o gráfico da função seno? Então, a gente chama o gráfico da função seno de senoide. Como que a gente faz? A gente faz como faz para todas as outras funções. A gente atribui valores aqui em x e encontra valores para y, que é seno de x. Então, quais são os valores que eu vou colocar? Poderiam ser quaisquer valores, mas nós vamos utilizar os valores, né, dos ângulos notáveis aqui. Então, a gente vai usar 0, né, para ter uma ideia, até 2π. Então, qual é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Seno de π por 6, que é seno de 30 graus, é meio. De π por 4, raiz de 2 por 2. Seno de π por 3, tá vendo? Olha, aqui é o valor de x e estou substituindo aqui. Seno de π por 3, que é seno de 60, raiz de 3 por 2. Seno de π por 2, aqui, π por 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π por 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Então, a gente fez aqui uma tabelinha. Como que a gente marca no gráfico? Igual a gente marca para qualquer outra função. Então, vai passar por 0, 0, né? Quais valores os principais que eu vou marcar? Ó? 0, 0. π por 2, 1. π, 0. 3π por 2, menos 1. E 2π, 0, tá vendo? Pelo menos esses, ó. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Pelo menos esses 5 valores. Os outros dá pra gente marcar aqui, mas vai ficar bem aproximado, né? Porque são raízes. Agora, esses 5 pontos aqui, eu sempre preciso colocar, tá bom? Preciso colocar os pontos né? Pra dar o meu período e pra eu conseguir traçar a curva. Mas é só esse pedaço? Claro que não, né? Para todos os reais a senoide. Então, ela continuaria aqui, mas é como se a gente fizesse aquele carimbo, né? A gente pega o carimbo dessa curva e vai carimbando na sequência, para frente e para trás, tá bom? E
Aí a gente trabalha com isso, né? Se eu consigo achar f de x igual a seno de x, eu consigo f de x igual a menos seno de x. Como que eu faço isso? Eu vou colocar, ó, os 5 valores, que são aqueles que eu falei que a gente tem que colocar, ó, 0, π por 2, π, 3π por 2 e 2π. A gente sabe os valores de seno, né? 0, 1, 0, menos 1 e 0. E o que seria de y, né? Y é menos x, menos seno de x. Então, se seno de x é 0, y é 0. Se é 1, y é menos 1. Seno de x é 0, y é 0. Menos 1, y é 1. E assim por diante. Então, a gente vai ter aqui o gráfico invertido, né? A função seno é essa e a menos seno é essa. O que aconteceu com a imagem? Continua entre menos 1 e 1. E o período? O período ainda é 2π, tá bom? Aqui a gente também consegue calcular f de x igual a 2 vezes seno de x. O que a gente faz? Multiplica por 2, né? Encontra seno de x e multiplica por 2. O que vai acontecer? A gente vai ver que π por 2, olha, vai ser associado a 2. Então, ela ampliou aqui. Aqui, e menos 1 a gente multiplicou por 2, deu menos 2. Então, a nossa imagem era de menos 1 a 1, agora é de menos 2 a 2. O nosso período continua 2π. Como que eu faço isso, então? Com muita paciência, vocês vão escrever essas tabelinhas, vão colocar lá a tabelinha, escreve à mão, coloca x, seno de x, e o valor que eu quero que é y, ou f de x, né? F de x igual a 2 vezes seno de x. E aí eu coloco. Quais valores que eu vou colocar? Vou colocar 0, π por 2, π, aqueles 5 valores. 3π por 2, 2π. Vou colocar os valores em seno de x, depois vou encontrar os valores multiplicando por 2, ó, que é o que a função faz. E depois eu coloco aqui no gráfico, né? 0, 0, π por 2, 2, π 0, 3π por 2, menos 2, 2π 0. Tá bom? E módulo de seno de x. Como que eu faço? Mesma coisa. Eu faria x, seno de x, e f de x igual a módulo de seno de x. O que vai acontecer? Aonde o valor é negativo, ele vai ficar positivo, né? Porque é módulo. Então, se ele é maior ou igual a 0, é o próprio valor. Se quem está dentro do módulo é negativo, a gente faz menos ele e ele fica positivo, né? Então, toda a parte positiva permanece e a parte negativa, ela é rebatida, né? Todos os valores aqui ficam positivos. Então, a nossa imagem, ao invés de menos 1 a 1, vai de 0 a 1. E o período, olha, mudou, porque a gente vai fazer o período que vai de π em π, né? De 0 a π, depois vai repetir. Então, o período foi pela metade. π. Agora, seno de 2x, né? A gente vai atribuir valores, né? A t igual a 2x. E depois a gente calcula, vamos ver na tabela. Então, olha, a gente vai fazer x, a gente vai fazer t igual a 2x e o valor de y. Então, quem que é y? Seno de 2x. Esse y aqui, seno de 2x. Então, tá vendo? Ó, eu quero calcular para os valores que eu vou conhecer. Então,
eu vou atribuir para 2x. Então, eu vou fazer 2x, 0, π por 2, π, 3π por 2 e 2π. E aí, depois, eu olho para quem é x. Então, olha, colocando esses valores para 2x, fica seno de 0, que eu sei que é 0, seno de π por 2, e assim, coloco igual anteriormente. Depois eu encontro x, ó. Se 2x é 0, x é 0. Se 2x é π por 2, então x é π por 2 vezes 2, π por 4. Se 2x é π, então x é π por 2. E assim por diante. Se 2x é 3π por 2, x é 3π por 4. Se 2x é 2π, x é π. E a gente coloca os valores, ó. Só que ficou 0. Quando x é 0, y é 0. Quando x é π por 4, y é 1. Quando x é π por 2, y é 0. Quando x é 3π por 4, y é menos 1. Quando x é π, y é 0. Então, o que aconteceu com a nossa curva? A imagem continua de menos 1 a 1 e o período vai de 0 a π. Então, a gente percebe que quando a gente multiplica aqui, olha, nosso parâmetro, o que acontece? A gente divide o período por 2. Isso sempre vai acontecer. Se a gente multiplicar por 3, vai dividir o período por 3. Por exemplo, se a gente multiplicar por meio, o que vai acontecer com o nosso período? Vai ser multiplicado por 2, ó. Então, o período que era 2π vai ser 4π. Multiplicou por 3, então o nosso período vai ficar dividido por 3, né? E se a seno de x a gente soma 1? O que acontece? Todos os valores somando 1, a nossa curva sobe, né? Todos os valores vão ser somados de 1, ó. Então a nossa curva sobe. Mas se vocês forem fazer para entregar, eu quero que façam a tabelinha, tá bom? Seno de x menos π por 4. O que acontece? Então, quando eu somo fora ou subtraio fora, eu ando a minha curva em y, né? Então, eu estou somando, vou subir, vou subtrair, vou descer a minha curva. E se eu somo ou subtraio aqui, o que acontece? Eu ando em x, olha. Minha curva anda para a direita e para a esquerda. Se eu subtrair o valor, ele vai andar para a direita. Se eu somar o valor, minha curva vai andar para a esquerda. Então, são 4 parâmetros. Isso vai acontecer tanto em seno quanto em cosseno. Então, nós temos os parâmetros A, B, C e D. Então, a gente tem uma f de x igual a A mais B vezes seno de C vezes x mais D. Tá vendo? A gente conhece o gráfico de uma f de x, que é seno de x. Mas o que eu posso fazer? Eu posso somar um valor aqui, eu posso multiplicar alguém aqui na frente do seno, posso multiplicar o x, posso somar aqui, né? O que acontece com essas coisas, né? O parâmetro A, como a gente disse, desloca no eixo y, né? Quando a gente soma aqui, a gente ou sobe ou desce a curva. O parâmetro B altera a amplitude, né? Se ela vai encurtar ou ficar mais comprida. O parâmetro C, ele altera o período, né? E como que ele altera esse período? Usando essa fórmula aqui, olha. A gente faz 2π dividido por módulo de C. Esse sempre vai ser o período. O parâmetro D, ele desloca no eixo X, né? E se eu tiver os dois parâmetros que deslocam, ó, quem que desloca?
o D, né? Então, se eu tenho D e C, o deslocamento vai ser menos D por C. Ah, eu preciso decorar todas essas coisas? Seria interessante saber, mas se você não lembrar, na hora você tem que fazer a tabelinha, tá bom? Um exercício interessante. Para que valores de m existe x tal que seno de x igual a 2m menos 5? Então, a gente sabe que os valores de seno estão entre menos 1 e 1. Então, basta colocar esse valor aqui, menos 1 menor ou igual a 2m menos 5, menor ou igual a 1. Aí a gente trabalha nessa desigualdade. Então, quero sumir com menos 5 aqui. O que eu faço? Eu somo 5 em todos os lugares. Então, 5 menos 1, 4. Menos 5 mais 5, 0. Então, fico 2m. 1 mais 5, 6. Quero sumir com esse 2, então vou dividir tudo por 2. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, dá o próprio m. 6 por 2, 3. Então, 2 menor ou igual a m, menor ou igual a 3. E a função cosseno, a gente não vai falar muito sobre ela, mas eu gostaria que vocês lessem os slides certinho. Então, a gente tem uma função cosseno, nós sabemos que é dado por esse eixo aqui, né? É uma função f de x igual a cosseno de x, ela também é dos reais nos reais. As propriedades, então, olha, em cosseno, primeiro e quarto quadrante positivos, segundo e terceiro quadrantes negativos, né, em cosseno. Nós temos que a imagem também é de menos 1 a 1, menor valor para cosseno, menos 1, maior valor, 1, né? Então, a gente sempre tem aqui também menos 1 menor ou igual a cosseno de x menor ou igual a 1. O período é 2π também, pelo mesmo motivo, né? O ponto, quando ele anda uma volta, seja para a direita ou para a esquerda, ele vai ter o mesmo valor. Como que eu construo? Então, antes era senoide, né? Do cosseno, o gráfico é chamado cossenoide. Da mesma forma, eu vou colocar os valores notáveis ou aqueles 5 pontos, né? Que vão me ajudar a construir o gráfico. E o gráfico da cossenoide é esse. Ele tem o período 2π. Eu pego esse como carimbo e repito. Não é isso? Tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Que o domínio são os reais. A função tangente, que é dada por esse eixo aqui, não é? Que a gente já viu. Só que quais, né, o domínio de seno, da função seno e da função cosseno é dos reais. O domínio da função tangente vai ser os reais? Não, por quê? Porque quando eu chego, olha, nesse ponto B aqui no belinha, eu não tenho imagem, né? Quando eu traço aqui, ó, fica paralelo ao eixo das tangentes. Então, dado o número real x, x diferente de π por 2 mais kπ, tá vendo? Π por 2 mais kπ. Porque quando k é 0, então dá o π por 2, que é esse ponto. Quando k é 1, dá π por 2 mais π, que é esse ponto. Então, sempre que dá b ou b', não existe, né? Então, é diferente de π por 2 mais kπ. E a medida, a gente já tinha dito, né? Vai ser dada nesse eixo aqui. A gente traça entre o ponto e o centro da circunferência uma reta. E aonde corta nesse eixo é o valor da tangente. A função tangente, então, vai do domínio D, né? Em reais, é f de x igual a tangente de x. Quem faz parte do domínio? O domínio são os x reais, tais que x é diferente de π por 2 mais kπ, tá bom? Então, não são todos os reais, né? A gente está tirando aqui todos os reais que coincidem com aqueles pontos B e B', tá bom? A função tangente, ela é positiva, né? No primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante.
tá bom? A imagem da função tangente. Então, antes a imagem ia de -1 até 1. A imagem da função tangente são os reais, lembra? Olha, posso infinitamente correr. Quem está bem pertinho lá do π por 2, né? É um número bem grande. E ela é periódica, né? Considerando x aqui diferente de π por 2 mais kπ, tangente de x é igual a tangente de x mais kπ. Então, o período agora não é mais 2π, o período é π. Como que eu construo o gráfico da tangentoide, né? Nós tínhamos a senoide, cossenoide, agora a tangentoide. Da mesma forma, eu coloco os valores, né? Os valores notáveis numa tabela, encontro o que é tangente, né? Os notáveis e inclusive o zero, o 2π, né? O π. E aí a gente tem o gráfico da tangentoide, que é esse, é um carimbo também, ó. Mas perceba que não toca. Não toca nem nessa daqui que é menos π por 2, nem π por 2, olha. Chega muito próximo, mas não toca, né? E segue infinitamente, ó. Para baixo aqui, para cima. Só que não vai tocar nesse daqui, ó. Nunca toca. E é como um carimbo também que a gente vai repetindo, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda aqui, tá bom? Uma questão interessante para fazer com tangente. Qual é o domínio da função real f, tal que f de x igual a tangente de 2x? Ah, e todo aquele estudo que a gente fez, a gente também consegue para fazer para cosseno e para tangente, né? Lembra que a gente escreveu os parâmetros aqui? A gente escreveu o parâmetro A, B, C, D. Então, todo esse estudo aqui também vale para cosseno e para tangente, tá bom? Um exercício interessante é esse, né? Como que eu acho o domínio para uma função que envolve tangente? Eu chamei 2x de t. Sabemos que existe tangente de t. Em qual condição? Se t diferente de π por 2 mais kπ, né? Que esse k é inteiro. Então, a gente fica com 2x diferente de π por 2 mais kπ. X diferente, o 2 que está multiplicando passa a dividindo as duas parcelas, então fica x diferente de π por 4 mais k π por 2, né? Que esse k é inteiro. Então, o domínio são os reais, tais que x é diferente de π por 4 mais k π por 2, em que o k é inteiro, tá bom? Para esboçar o gráfico, então, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem aqui um x menos π por 4. Primeira coisa que a gente faz na tangente, a gente sempre vê quem que é o domínio, tá? Então, a gente tem que x menos π por 4 chama de um t, diz que é diferente de π por 2 mais kπ, e a gente encontra aqui x diferente de 3π por 4 mais kπ, tá bom? A gente vê quem é o domínio. E aí, a gente pode construir uma tabela também, igual a gente estava fazendo para seno, tá? Talvez fique mais fácil. A gente colocaria assim x, aí colocaria um t, que é x menos π por 4, e a f de x, né? A gente joga valores aqui, calcula aqui, depois encontra o x, né? Para associar no gráfico. Para a tangente de t, descrever um período completo, devemos ter menos π por 2 menor que t menor que π por 2, né? E aí t
a gente sabe que é x menos π por 4. A gente trabalha essa desigualdade, fica menos π por 4 menor que x menor que 3π por 4. E aí a gente pode, né, vai de menos π por 4 a 3π por 4, a gente subtrai e encontra o período. Tá bom? Mas eu preciso fazer esse raciocínio aqui? Não, eu posso ir jogando valores aqui, encontrando os valores de f, depois eu acho x. E aí eu associo x a f de x aqui no meu gráfico, tá bom? A última coisa que eu vou falar com vocês sobre funções pares e funções ímpares, né? Uma função ela é par se f de x igual a f de menos x para todo x do domínio. E ela é ímpar se f de menos x igual a menos f de x para todo elemento do domínio. Então, a gente vê que seno de menos x é igual a menos seno de x. E cosseno de menos x é cosseno de x. Então, quando vocês escutarem essas denominações, né? Função seno é função ímpar e função cosseno é função par. Aqui eu coloquei para vocês entrarem, né? Tem um GeoGebra em que a gente consegue visualizar melhor essas funções, tá bom? Então aqui, olha, vocês podem, aqui tá selecionada a função seno, vocês conseguem selecionar a cosseno e a tangente também e mexer com os parâmetros para ver o que acontece, tá bom? Então, aqui, olha, agora carregou, parece. Então, por exemplo, a função cosseno, ó, eu quero ver a função cosseno, então eu deixo só ela. Consigo mexer nos parâmetros para ver o que vai acontecendo, tá bom? Os parâmetros estão aqui, ó, o A é o que multiplica o cosseno, o D é o que soma, dá uma notação um pouquinho diferente da aula, tá? E consigo colocar a tangente também. E aí vocês vão mexendo e fazendo as próprias verificações, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau!